Eu vou ficar com o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 33. Amém? Livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 33. Nós vamos fazer a leitura do versículo 30 ao versículo de número 33. Tá certo? Ezequiel, capítulo 33. Vamos fazer a leitura do versículo de número 30 até o 33. Amém? Eu sei que muitos irmãos ficaram pensando, né, que hora que nós vamos ouvir a palavra. Mas Deus é fiel e a palavra ela não pode deixar de ser falada, né, meus irmãos? É Deus. Irmãos, está escrito assim, os irmãos encontraram? Está escrito assim, versículo 30 do capítulo 33. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. E fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra ou por prática, pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um pregador. Aleluia! Deus nos abençoe, tenha misericórdia de Jesus. Deus capacita com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus queridos irmãos, a nível de introdução, existe pelo menos 3 tipos de ouvintes da palavra de Deus. O primeiro ouvinte, ele é aquele que ouve, ele guarda e pratica a palavra de Deus. Primeiro ouvinte. E Jesus, ele falou dele, desse primeiro ouvinte. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, Jesus disse assim: olha, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Eu amarei, virei para ele, juntamente com meu Pai faremos nele morar. É aquele que ouve a palavra e coloca em prática, em execução. Os apóstolos fizeram isso. Os profetas fizeram isso. O povo de Deus de verdade fizeram e fazem isso. É como o apóstolo João disse na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo de número 1, ele disse: olha, aquilo que os nossos olhos viram, e o que os nossos ouvidos ouviram, e que as nossas mãos tocaram da palavra da vida, isto é o que vos temos anunciado. Eles ouviram e colocaram em prática e ainda compartilhando com os demais. Primeiro grupo. O segundo grupo, ele é o grupo que ouve a palavra de Deus, ele ouve, senta para ouvir, mas somente aquilo que lhes convém ouvir. Meu Deus! Eles sentam para ouvir, mas somente aquilo que lhes convém, que lhes é próprio ouvir. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 1,
Paulo disse a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus, o nosso Pai, presbítero Mike, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, Aleluia! a tempo e fora de tempo, Aleluia. corrija e resguarda. Por quê? Porque sobrevirão tempos difíceis, a qual muitos não suportarão a sã doutrina e terão comichões nos ouvidos. Comichão nos ouvidos para ouvir aquilo que lhe faz bem só. E não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. Meu Deus! Por isso eles vão levantar para eles doutores, pregadores, profetas, segundo aquilo que lhes apraz, segundo as suas vontades e os seus desejos. Esse segundo grupo ele é terrível. Meu Deus! Ele só coloca em prática aquilo que é conivente ou conveniente para ele. Somente aquilo que lhe agrada, segundo as suas consciências. Ele sai da sua casa e vem para a igreja só para receber. Olha aí. Ele só vai para a oração pedir. Ele só vai diante de Deus esperando que Deus faça algo para ele. Ele não tem culto para Deus. Ele não tem disposição de adoração a Deus. Ele é o pedinte. Ele é parente daquilo que Salomão disse: dá, dá. Esse é o segundo grupo. Meu E o terceiro Deus. grupo, ele é um grupo ao qual nós lemos no versículo 30 ao 33. E esse terceiro grupo, ele ouve a palavra. Ele acha até interessante a palavra. Ele acha até bonito a maneira que o pregador, que o profeta expõe a palavra. Ele até aplaude a boa oratória e a boa pregação do profeta. Ele reconhece que a palavra é verídica, é de Deus. Ele reconhece que aquilo é correto, que aquilo é certo, mas também não põe em prática. Meu Deus! Ele só ouve, e o pregador para ele é como aquele que faz canção e melodia. Não está disposto a cumprir. E a pergunta nesta noite, nessa pequena introdução é: o que nós estamos fazendo com a palavra que estamos ouvindo? Meu Deus! O que nós estamos fazendo com a Aleluia! palavra que nós estamos ouvindo? Deus de glória! Irmãos, nós podemos louvar a Deus, porque essa igreja é uma igreja que preza pela doutrina, pela pregação da palavra de Deus. Há quem participa aqui das escolas bíblicas dominical, dos estudos bíblicos. Aqui na igreja tem pregadores que se dedicam a pregar a palavra de Deus. Quem esteve aqui na quinta-feira viu a mensagem que a irmã trouxe, mensagem do céu para o nosso coração. Então essa igreja ela tem compromisso e responsabilidade com a verdade bíblica. Aleluia! E sempre nós estamos aqui sentados ouvindo o pastor, os obreiros, os irmãos, aqueles que têm a oportunidade. Sempre tem alguém aqui lendo um texto e falando a palavra. E falando aquilo que é para nos encorajar, para nos advertir, para nos aconselhar. Mas o que nós estamos fazendo com isso quando nós saímos da porta para fora? Eita Deus! Porque a Bíblia diz que Tiago, ele exortando os irmãos de Jerusalém, ele diz assim: olha, aqueles que ouvem a palavra e não as colocam por prática, é semelhante a um homem que olha no espelho e vê a sua face e o contempla, e depois ele logo se vai e não se lembra mais de como era. Ouve por ouvir, Deus! mas não coloca em Deus de prática. glória! E Deus requer de nós comprometimento com a palavra. A irmã leu aqui: eu velo para cumprir a minha palavra. Irmãos, nada muda em nossas vidas se nós sermos simplesmente ouvintes e não praticantes. É verdade, meu Deus! Nada muda na minha vida nem na sua vida se nós nos interessarmos pela palavra, pela profecia, e nós não colocarmos isso em prática na nossa vida.
E o interessante que nós vamos discorrer no texto que o cenário profético do livro do profeta Ezequiel, o cenário histórico e profético, traz o contexto do Império Babilônico, onde a Bíblia diz que no ano 605 a.C., o rei Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém, irmão Heraldo, ele leva cativo o povo judeu. Entre esses cativos estavam os jovens Daniel e os seus 3 amigos. Diz a Bíblia Sagrada que 8 anos depois do ano 597 a.C., a Bíblia diz que Nabucodonosor ele retorna novamente para Jerusalém e ele leva cativo mais 10.000 judeus para a Babilônia. Entre esses cativos estava o então profeta Ezequiel. E a Bíblia diz que 12 anos depois, Nebuzaradã, capitão do exército de Nabucodonosor, ele vem com sangue nos olhos e na fúria de uma leoa parida com raiva, ele invade Jerusalém, derruba os muros da cidade, taca fogo no muro, entra no templo, rouba os utensílios, destrói o templo do Senhor. E diz o texto sagrado, lá em 2 Crônicas, capítulo 36, que ele mata a espada, sem dó e sem piedade, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os anciãos. Neste tempo, o profeta Ezequiel já está profetizando, mas está no cativeiro. Ezequiel ele passou cerca de 25 anos missionário Silvana, do seu ministério em Jerusalém, se preparando para o serviço sacerdotal, para ministrar no templo. Foi nessa época quando a segunda leva invade Jerusalém para o levar cativo. Meu Deus. Segundo o que a Bíblia diz no capítulo 1, versículo de número 3, Ezequiel ele era sacerdote, filho de Buzi, da tribo de Levi, mas Deus o levanta como profeta para corrigir e exortar o povo. Só que é interessante, irmão, que nós temos algum propósito do livro do profeta Ezequiel. O primeiro propósito do livro do profeta Ezequiel e da profecia de Ezequiel era entregar a mensagem ao povo que tinha se apostatado da fé missionária Silvana, tinha abandonado a fé genuína em Deus. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo de número 24. Do capítulo 25 até o capítulo 33, o profeta Ezequiel ele não tem somente uma mensagem para ajudar para o povo de Deus, mas ele tem uma mensagem também para os gentios pagãos, porque a misericórdia de Deus com a sua profecia, a sua palavra, não é exclusivamente somente para o seu povo, mas é para aqueles que estão perdidos no cativo do pecado. Quando nós observamos o capítulo de número 33 até o capítulo de número 48, a Bíblia vai nos ensinar que o propósito desse livro era que o profeta viesse a orientar o povo hebreu que ainda tinha uma vida de santidade, para que eles viessem a preservar a fé genuína e continuarem firmes e constantes, sendo fiéis a Deus. E ressaltava também a responsabilidade individual de cada um dos judeus. Isso vai do capítulo 18 ao capítulo de número 33. E o interessante, meus amados irmãos, que o povo ele está perdido, sem culto, sem adoração, sem comprometimento com Deus, porque eles estavam debaixo do cativeiro da Babilônia. Agora, o que é interessante, meus irmãos, é que vocês pensem que Deus não pelejou com Jerusalém para que eles se convertessem, não, irmãos Antônio? Nós sabemos disso aqui no estudo bíblico, que não, Deus fez de tudo para que eles não fossem levados cativo, irmão Marcos. Oh, Deus de poder. Irmão, por cerca de 500 anos, constantemente, Deus enviou profetas para trazer Jerusalém de volta ao conselho de Deus.
Amandaçou, aleluia. Deus levantou Jeremias, Deus levantou Isaías, Deus levantou Oséias, Deus levantou Amós, Deus levantou Joel, Deus levantou Abacuque, Deus levantou Abadias, Deus levantou Sofonias, Deus levantou Naum, Deus levantou esses profetas presílicos, 500 anos constantes para trazer Jerusalém ao arrependimento. Deus. Como Deus também, no meio do cativeiro, Ele levanta tanto o profeta Ezequiel, tanto o profeta Daniel, e uma parte do ministério do profeta Jeremias trazendo o povo ao arrependimento. Aleluia. E por final, nós até aprendemos na escola dominical dos jovens, que por final, Deus ele peleja ainda com Israel, levantando Malaquias, Ageu e Zacarias. Mas quando você lê o capítulo 2, no versículo 5 do profeta Ezequiel, Deus fala com Ezequiel: você vai pregar, Ezequiel, queiram eles, ouçam, quem deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Mas eles vão saber que no meio deles teve um profeta. Eita, meu Deus, aleluias. Queiram ouçam, queiram deixem de Glória a ouvir, Deus, vão saber que tinha gente aleluia. pregando e ensinando para eles. Oh, glória. Aleluia. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 36, verso 15, irmão, a Bíblia diz assim: olha, e o Deus dos seus pais, olha, os enviou mensageiros e profetas, madrugando e enviando, porque Deus era misericordioso e compassivo para com eles. Eita, Mas o versículo de número 16 diz assim: olha, porém, eles desprezaram os mensageiros. Eles não só desprezaram, mas escarneceram dos profetas. Eles zombaram das palavras de Deus. E o texto diz: até que o furor do Senhor se acendeu contra eles, e não houve mais remédio para a casa de Israel. A paciência de Deus tem limite. Deus não é como um pai irresponsável que o filho vai errando, vai pecando, vai fazendo tudo errado, e Deus vai entrando atrás só prometendo juízo e não faz nada. As coisas com Deus têm repreensão. Eita, Deus. Fala conosco, Jesus. Mas ainda assim, eu quero adiantar. Quando nós observamos nos anais das profecias bíblicas, irmã Natália, Nicolau, Jesus ele disse no seu ministério terreno, ele ressalta isso. Ele chega para Jerusalém e ele sente no seu espírito que o coração daqueles mesmos judeus, descendentes daqueles rebeldes, estava com o coração fechado. Era um casa rebelde. É, meu Deus. Antes de Jesus pisar em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chora por causa da incredulidade do povo. E Jesus, no seu clamor, a sua alma gritando dentro dele, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e que apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes quisemos ajuntar debaixo da asa, como uma galinha junta os seus pintinhos, e vós não quisestes ouvir. Desse jeito. Então, meus irmãos, Deus fez de tudo para que Judá não fosse levado cativo. Acontece isso ainda nos nossos dias de hoje. Deus está fazendo de tudo para que nós não venhamos caminhar para o inferno. Meu Deus.
capítulo 33 do profeta Ezequiel, quando você vê o capítulo de número 33, do versículo 1 ao 33, você vai observar que existe ali responsabilidade dupla. Responsabilidade o quê? Dupla. Responsabilidade o quê? Dupla. Responsabilidade dupla. Existe a responsabilidade do profeta em anunciar a mensagem, como também a responsabilidade dos ouvintes em aderir, ouvir e colocar em prática a mensagem pregada. Nós não podemos vir para o culto no intuito de que o pregador tem a obrigação de fazer sentir-nos alguma coisa. A responsabilidade não é só de quem prega, mas é de quem ouve, de levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Só que o povo, eles andavam de ombro balançando para o profeta e para a mensagem. Porque o profeta de Deus não foi chamado para animar a plateia, não. Eita glória. O profeta de Deus não foi chamado para bajular nem passar a mão no pecado nem no erro de ninguém, não. O profeta de verdade, ele foi chamado para repreender severamente aqueles que andam nos caminhos ao contrário do caminho da justiça, ainda que ele perca a sua cabeça. Eita Deus de glória. Ô irmãos, eu acho que chega desse negócio. Chega desse negócio que eu posso andar de qualquer maneira, de qualquer jeito, fazer o que eu quero, fazer no culto, na igreja, no trabalho, aonde eu estiver, eu viver do jeito que eu quero e que Deus vai me aceitar, não vai não. Mentiram o tempo todo, mas Deus está levantando profeta de verdade para você. O pecado é pecado, mentira, adultério, fornicação é fornicação. Deus requer a santidade do seu povo. Eita, aleluia. Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Eita, meu Deus, aleluia. A responsabilidade é dupla, é minha e tua. É tão minha e é tão tua que no contexto do capítulo 33, do versículo 1 ao 6, Deus vai citar o exemplo do Atalaia em Israel. E Deus disse para o profeta o seguinte: Deus disse para o profeta: olha, filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomou o profeta nos seus termos, e o constituir por Atalaia, e vendo que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta e avisar o povo, se qualquer que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. O que significa aqui, irmão? Todos os reinos, principalmente Israel, eles tinham suas torres de vigia, e a torre de vigia ele colocava ali um atalaia, ou um sentinela para vigiar. Qual que era a função do atalaia? Ele tinha como instrumento uma trombeta, um chofar, e ele ficava de sentinela vigiando a cidade. Quando o inimigo se aproximava, a função do sentinela era tocar a trombeta, falando: olha, e vem o inimigo. E assim o rei atirava os ouvidos, preparava todo mundo para guerrear ou fugir. Então o atalaia tinha a responsabilidade. Se porventura, presbítero Antônio Basílio, o atalaia não avisasse quando viesse o inimigo, o sangue daquela gente era nas costas do atalaia. Mas se o atalaia avisasse que viesse o inimigo, ele estava isento. Ou seja, quando ele avisasse que o inimigo estava vindo, ele estava livre. Mas se ele não avisasse, ele era tido como traiçoeiro, culpado. E Deus, vendo essa cena, Deus falou assim: Ezequiel, capítulo 7, até o versículo 7 até o versículo 9 do capítulo 33. A Bíblia diz que Deus falou com Ezequiel: eu te levantei por atalaia em Israel. Eu te levantei para ficar você na torre de vigia, mas na torre de vigia espiritual. Porque o juízo meu está vindo contra eles, e eles não estão se atirando. Você vai profetizar
seus pecados. Você avisando a eles, o juízo virá sobre eles, mas o sangue deles eu não vou requerer das suas mãos. Ou seja, eu te coloquei como profeta, você vai pregar, você vai ensinar, você vai instruir, mas se eles não quiserem ouvir, você está livre, meu negócio vai ser só com eles. Mas se você não ensinar, se você não pregar, se você não profetizar para eles, eles vão sofrer um dano. Eu vou requerer de você, das suas mãos, o sangue deles também. É por isso, irmão, que eu falo, o pregador tem compromisso com a palavra. Não tem compromisso com transmitir a mensagem. O pregador não tem compromisso de fazer entretenimento na igreja, não. É desse jeito, meu Deus, aleluia! Só que o povo, ao pensamento do povo, quando o profeta definiu isso, quando Deus levantou o profeta, quando você lê o versículo número 10, o próprio Deus chega para o profeta e diz: tu, pois, ó filho do homem, diz a casa de Israel, assim falais vós, dizendo, olha o coração deles como é funcionado. Assim falais vós, ó casa de Israel, visto que as vossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos deles, como viveremos então? Eles tinham noção que eles estavam pecando contra Deus, presbítero Mário. Eles sabiam que eles estavam pecando contra Deus. Eles estavam dizendo assim: agora nós já éramos, não tem mais jeito para nós não. Mas Deus, na sua eterna misericórdia, isso que é Deus misericordioso. Quando você lê o versículo de número 11, Deus diz assim: olha, diz a eles, Ezequiel, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu pecado e Cristo. Convertei-vos os vossos caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Oh, aleluia! Vocês têm ciências que estão pecando? Vocês não vão morrer se vocês se converterem dos vossos maus caminhos, porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, irmão. Porque todo ímpio é aquele que não tem comunhão com Deus, aquele que não tem aliança com Deus, aquele que diz assim: eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida, ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver comigo. Esse é o ímpio, ele não tem comunhão com Deus. Quando esse morre sem Deus, ele vai de braços largos ao inferno. Eu tenho que falar isso, irmão, eu não posso ter medo de falar isso não. Porque tem muita gente aí que acha que é amigo de Deus. E Deus não tem ninguém, Deus não faz amizade em porta de boteco, Deus não faz amizade em porta de farinha, Deus não faz amizade em porta de bebida, de cigarro, de bebida. Não. Deus pode tirar a pessoa dele, continuar não. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus vai falar: tu, pois, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo a justiça. Irmão, interessante que Deus tem solução para os ímpios, como teve comigo e teve para com você. E se nós observarmos, irmão, pela palavra de Deus, a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Em 2 Timóteo 2:1. Meu Deus! Orai por todos os homens, os reis, os príncipes, para que os homens se arrependam, porque essa é a vontade de Deus, e eles venham chegar ao conhecimento da verdade. Paulo diz a Tito, no capítulo 2, versículo número 11, que a graça de Deus se é manifestado para a salvação do homem. A graça de Deus se é manifestado. A palavra manifestado, ela vem do verbo manifestar, que no grego significa epifinaia, que significa manifestação ou aparição. É quase sinônimo de teofania, mas teofania é Deus escondido no homem. Quando o apóstolo Paulo disse para Tito, a graça de Deus se é manifestado para a salvação do homem, o apóstolo Paulo está olhando para a própria pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O verbo se encarnou, o Deus se fez carne e habitou dentro dos homens, para que a salvação não viesse da terra, mas viesse do céu para os seus povos.
tinha em mente assim, pastor, olha, nós somos a geração privilegiada. E eram, pretérito, passado, eram. Eles diziam assim, olha, nós já fizemos muita coisa boa. Nós íamos aos cultos, nós levávamos ofertas, nós levávamos dízimos. Nós prestávamos culto, nós prestávamos louvor, nós prestávamos adoração a Deus. Era o pensamento deles. Então, já que eu estou nessa vidinha aqui, Deus não vai me castigar porque eu não fiz lá atrás. Aí Deus levanta o profeta e diz ao profeta assim, olha, tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto a impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que ele se converter na sua impiedade. O que Deus está falando com eles aqui? Olha, não adianta eles ter crédito daquilo que eles fizeram no passado. Eu não vou passar, não. Se não se converter, ainda que foi justo lá atrás, vai pagar pelo erro agora. Eita, meu Deus! Isso é forte, meu Deus! Porque aquilo que eu faço de bom hoje, Aleluia! aquilo que eu faço de certo agora, aquilo que eu faço de justo hoje, não é crédito aos olhos de Deus, no coração de Deus, para me dar liberdade, para me prevaricar contra ele e pecar contra ele amanhã. Mas Israel dizia assim, olha, nós fizemos certo ontem, então vamos errar hoje. Deus falou, nada disso, porque o justo não escapará pela sua justiça que praticou, como também o ímpio, ele não vai morrer no dia que ele se arrepender dos seus pecados. E o interessante, meus queridos irmãos, Eita, meu tem a Deus! sequência. Deus ele vai julgar a todos com retidão. Tanto o justo, irmão Júlio, tanto o ímpio. Deus julga com retidão. Deus não beneficia ninguém de forma injusta. E nem vai beneficiar, nem não vai trazer benefício ou trazer prejuízo na vida de ninguém que cumpriu o seu papel diante de Deus. Aí o povo, eles observavam e diziam, praticamos o que era justo, praticamos o que era correto, praticamos o que era certo. E Deus falou assim, nada disso. Converta-te hoje, converta-te agora, para que o dia da ira de Deus não chegue na sua vida amanhã. Irmão, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Deus está falando no coração do Espírito, irmão, a vontade do Espírito Santo. Irmão, eu vou falar isso que eu aprendi essa semana com o presbítero lá. Nós não podemos sair do culto sentindo, nós temos que sair entendendo. Porque se você sente, não entende, não resolve de nada. Sai entendendo que você é dependente de Deus e que se você se enfraquecer a pecar, você precisa buscar recurso de Deus. Aleluia, Jesus! Aleluia! Você vai ver que o castigo veio sobre Israel, irmão Heraldo. Quando o castigo veio para eles, chegou um dando notícia para Ezequiel, no versículo 21. A cidade foi dominada, a última invasão foi severa. A Bíblia diz que Ezequiel, versículo 22 em diante, a Bíblia diz que Ezequiel, ele disse que antes que aquele homem chegasse a anunciar que Jerusalém estava devastada, o Senhor já tinha lhe revelado pela manhã, que Deus fala aos profetas. E o orgulho no coração de Israel é o seguinte, olha, e tinha os judeus que eram remanescentes que estavam naquela volta. E a Bíblia diz que aqueles judeus, eles olhavam para si, presbítero lá, e diziam assim, olha, a nossa cidade foi tomada. O nosso povo foi levado cativo, mas nós conseguimos fugir. Se Abraão sozinho ele possuiu essa terra, versículo 24 em diante, se Abraão sozinho possuiu essa terra, nós que somos muitos, nós vamos tomar posse dela novamente. Isso era a presunção do coração do soberbo. Meu Deus! Porque a tomada de posse da terra não vem por causa do mundo e nem por causa da força de braço de ninguém. Eita, meu Vem Deus! através da obediência espiritual diante de Deus. Qualquer coisa que nós alejamos de Deus não é por causa do nosso mérito ou das nossas forças, é mérito de Cristo Jesus. Eita,
diz que aqueles que ficaram em Jerusalém, a Bíblia diz que a espada entrou. Isso fala de guerra. Meu Deus. Aqueles que fugiram da espada e se esconderam nos montes, a Bíblia diz: fugiram da espada, estão escondendo. A Bíblia diz que Deus enviou leões para os devorar. Aqueles que fugiram da espada e fugiram dos leões e se tocaram nas cavernas, segundo o texto, a Bíblia diz: e Deus enviou peste, enfermidade, doença e os alcançou. Ninguém foge da ira e da justiça de Deus, irmão. Pode pintar e bordar do jeito que quiser, ou mais cedo ou mais tarde, a justiça vai bater na porta. Eita, meu Deus. É desse jeito, meu Pai, aleluia. E nós vamos finalizar. Oh, Deus de glória. E Deus vai dizer: Grande é o Senhor Jesus. quanto a ti, ó filho do homem, quanto a você, quando Deus se remete aí a filho do homem, o irmão leu no capítulo 2, quando Deus fala quanto a ti, ó filho do homem, cerca de 90 vezes no livro do profeta Ezequiel, Deus se dirige a Ezequiel, filho do homem, para mostrar a Ezequiel a limitação de Ezequiel. É verdade. E para que Ezequiel entendesse que ele estava completamente na dependência de Deus. E Jesus também trouxe esse título para ele, dizendo que ele era o filho do homem. Ele disse: olha, quanto a ti, ó filho do homem. E eu vou finalizar, irmão. Os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e às portas da casa. Eles ajuntavam o presbítero para falar com o profeta. Mas não é para falar mal do profeta aqui. Eles gostavam de Ezequiel. Eles achavam bonito, pastor. Eles ficavam junto das portas e dos muros falando assim: olha, o profeta Ezequiel vai falar. Ele vai pregar. Ele vai ensinar. E a Bíblia diz que eles faziam assim, olha. E falavam com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-nos e vamos ouvir qual seja a palavra que procede do Senhor. Eles tinham interesse de vir para ouvir. Lembra que eu falei naquele terceiro grupo? Até se interessavam em ouvir. Eles vinham para ouvir. Eles gostavam. Eles se interessavam em vir ouvir. E o texto sagrado continua dizendo assim: e eles vêm a ti como o povo costuma vir. Eles vinham por costume, mas não tinham disposição de me obedecer e praticar a palavra. Eles vêm a ti como o povo costuma vir. Ele tinha acostumado, acostumou, pastor, ouvir o profeta pregar. Eles acostumou a ouvir o pastor ensinar. Eles acostumou, virou rotina. Eles sentavam diante do profeta. Quando você vê o capítulo 8 do profeta Ezequiel, você vai ver que o profeta Ezequiel dizia: e eu sentado na minha casa, e os anciãos de Israel estavam diante de mim, e eu lhes profetizava. Eles tinham por costume, acostumavam o vinho. Irmão, a pior coisa do mundo é quando nós acostumamos com as coisas de Deus. É verdade, meu Deus. Nós não podemos acostumar com a palavra de Deus. Acostumar no sentido assim: hoje você ouve, amanhã é a mesma coisa, não manda nada na sua vida, não resolve nada na sua vida, porque você acostumou, você tratou a palavra de Deus, as coisas de Deus, como se fosse uma coisa normal. É como a arca da aliança da casa. Meu Deus. Olha aí, meu Deus. Trataram ela com desprezo, acostumaram com ela, e não pode fazer nada na casa dele. Depois, quando ele vai para cá, esqueci o nome do outro. Vai para cá de Obed-edom. A Bíblia diz que em 3 meses, por causa da reverência de Obed-edom, Deus abençoou a família, abençoou a casa, abençoou os filhos, abençoou tudo de Obed-edom. Não trata as coisas de Deus de qualquer maneira. Eles sentavam, diz a Bíblia Sagrada, Senhor, eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assenta diante de ti como o meu povo. Quando Ezequiel ia pregar, Ezequiel tinha diante dele uma plateia bonita que o encarava e olhava como vocês estão me encarando e olhando. Só que o texto continua a dizer, eles diziam assim, olha, e a Bíblia diz: eles ouvem as tuas palavras, eles gostam de ouvir, mas não as põem por prática. Não pratica, não gosta de praticar, porque isso lhe corrói. Lhe custa caro, Senhor, quando praticar a palavra de Deus. Tomar a palavra de Deus e colocar em ação, irmão, vai nos custar caro. Vai fazer nós abrir mão do pecado. Vai fazer nós abrir mão daquilo que nós gostamos. Vai fazer nós
ouvem, mas não põem por prática, Ezequiel. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eita, meu Deus. Lisonjear aqui, irmãos, falavam assim: olha que bonito, olha como o Espírito Santo usa ele, olha como que ele profetiza, olha como que ele fala bonito. Era o coração e o que a boca deles falava. Ele prega bonito, ele fala bonito, ele ensina bonito. Olha como o Espírito Santo usa ele. Mas o texto sagrado diz: mas o seu coração segue a avareza, os seus próprios deleites, seus próprios desejos. Tem pessoa, irmão, que entra janeiro e sai de janeiro, a vida dele é a mesma miséria de sempre diante de Deus. Sempre na bangueira espiritual, porque ele até concorda que a pregação está sendo bonita e está sendo verdade, mas ele não dispõe a colocar em prática, porque o coração está fundado no seu ego, no seu eu. E Deus fala para o profeta: sabe o que você é para eles, Ezequiel? Você é para eles como uma canção de amores. Olha. Outra coisa, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque eles ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Eles olhavam para Ezequiel e falavam assim: olha que canção bonita. Era como aqueles que ouviam canção boa, canção bonita. Eles tratavam a mensagem profética como algo maleável, como algo comum, como algo normal. E Deus estava profetizando e estava pregando: vai vir justiça, vai vir juízo. Aí no último versículo Deus vai dizer: mas quando vier isso, eis que já está por vir, que já veio. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Coloque sobre os seus caras, vamos lá. Deus quer um compromisso da responsabilidade de cada um de nós. Não venha para o culto somente para achar bacana, achar bonito os louvores, os pregadores pregam, os irmãos ensinam. E hoje, irmão, você pode escolher o pregador que você quiser, basta você ir na internet, no Google, no Instagram, lá você vai achar o pregador que você quiser ouvir. Mas se é alguma coisa que preste, ouça e coloque em prática, para que a revolta do céu não venha contra você. Eu gostaria de convidar você, irmão, que anda afastado do caminho do Senhor, fazer uma nova aliança com Deus nessa noite. Você que ouviu esta palavra, você que quer entregar sua vida a Jesus, você que ainda está andando no caminho dos ímpios, você ainda que quer colocar essa palavra em prática na sua vida, eu queria orar por você nesta noite. Você pode vir aqui ou no final do culto também, se você achar melhor. Mas eu sei que Deus tem algo para a sua vida, para a sua casa. Mas desde que você se comprometa com a palavra de Deus. Deus, que você coloque em prática a palavra do Senhor. Não deixe que o Espírito Santo, ele fica batendo na porta do seu coração, na porta da sua vida, e você arrola os ouvidos, você atapa os ouvidos. Abra a porta para que Deus ele venha entrar na sua vida e transformar a sua casa. Espírito Santo, aqui estão os teus servos, aqui está o teu povo, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a cumprir a tua palavra, Senhor. Carecemos da tua graça, do teu conselho, Senhor, do teu renovo. Ajuda o seu povo, Senhor, ajuda a sua igreja. Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem falho, Senhor, e careço da tua graça e da tua misericórdia.